Ah, ok. Agora foi. Ele tem que autorizar. Ah, Ele legal. já autorizou. Tranquilo. Minimiza. Deixa eu minimizar aqui. Um cantinho ali. Aqui tá bom. Então vamos lá, pessoal. Essa parábola do semeador é uma parábola muito, muito bonita de Jesus. Eu acho que é assim, a máxima das parábolas aí, uma das, né? Ela é muito, faz a gente refletir muito, né? Principalmente eu acredito que tem muita gente aqui, principalmente aqui da casa, que é servidor, né? Fala sobre, fala sobre, eu vou ler ela primeiro, depois eu vou explicando, é melhor, tá bom? Deixa eu passar aqui. Então, deixa eu ler aqui para vocês. Então, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou com muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente para parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em terra boa, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. E disse: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouçam. Essa parábola ela está em Mateus, Marcos e Lucas, né? Esses três evangelistas que escreveram essa parábola na Bíblia, né? Ela está lá. Esse trecho que eu peguei aqui está em Mateus, né? Mas vocês encontram aí nesses três evangelistas essa mesma parábola. Aí aqui eu gostaria que eu coloquei essa pergunta, né? O que é uma parábola, né? Porque para mim, desde eu não sei quem assistiu a primeira aula, para mim assim, era uma dúvida, né? Eu não sabia o que era uma parábola, né? Enfim, mas eu achei interessante colocar aqui essa pergunta. Então, uma parábola é uma história curta cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana, com acontecimentos que ilustram uma verdade moral ou espiritual, né? Então, por que que Jesus falou em parábola, né? Ele falou essa parábola, assim, que é um pouquinho difícil de compreender, assim, para nós hoje, né? Mas, na verdade, há 2.000 anos atrás, Jesus, a colheita era feita de forma diferente de hoje, né? Então, eles colhiam e depois a colheita, faziam a colheita e caíam galhos, reviravam pedras, e depois eles aravam, né? A, a, a colheita. Então, não é igual hoje em dia. Hoje em dia se ara o terreno, prepara o terreno todo e depois faz a planta, né? Então, por isso que tem esses trechos dele tá dizendo que umas caíram em pedra, outras caíram em espinhos, né? Deixa eu respirar um pouco, que eu tô com nervoso de novo. Tranquilo. Deixa eu pegar aqui. Aí não tá aparecendo seu rostinho ali na. Ah, não? Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Isso. Ah, agora acho que sim. Ah, agora sim. Ah, o Deixa Márcio eu tá ver. falando lá que eu acho que é um. Não, quem é que apareceu? Aldrin, Ah, Aldrin, Aldrin. né? Eu não tô enxergando. Então, então, naquela época fazia muito sentido ele falar por parábolas, para que eles entendessem, né? Enfim, aí essa explicação que a gente tem aqui, que também tá lá, opa, que também tá lá em Mateus, em Marcos e Lucas. Então, tá assim. Então, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo o abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, este é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam.
tornando infrutífero. E enquanto a semente que cai em boa terra, esse é o caso daquela que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um, né? Então é uma... O que que é esse 100, 60 e 30, né? Então dá uma colheita de uma semente dá 100 frutos, aí outra semente dá 30 e uma semente dá 60, uma dá 30. Então assim, para a gente entender que nem todo, não todos que entendeu a palavra tem o mesmo grau, né? Então, tem aquela semente que quer dizer o seguinte, né? Nessa explicação, que quem é o semeador? O semeador é Jesus, né? Jesus está semeando e a semente é o evangelho. Então, cada gente vai ouvir o evangelho de uma forma, né? Nem todo mundo vai absorver ele 100%, né? Que é o caso do 100, né? Essa é o exemplo aí que ele dá, né? Alguns vai receber 100%, alguns 60% e alguns 30%, né? E aí tem o restante aí que caiu em terrenos que não deram frutos, né? Como tá aí na palavra. Aí tem um outro trecho aqui que eu peguei, que ele tá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? De Kardec. Que aí ele fala um pouco, ele fala assim, né? Lá no capítulo 17, no item 5. Representa as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há para as quais que passam de letra morta que assemelha das sementes caídas nas pedras, não produzem nenhum fruto? Então, outra explicação é que pode fazer as diferentes categorias de espíritas. Os que se apegam apenas aos fenômenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois só vê um objeto de curiosidade. É que a gente vê muita gente procura o centro espírita, né? Muita gente manda uma mensagem assim, eu gostaria de ir no centro, mas assim, às vezes porque perdeu um ente querido, e aí quer procurar o centro para tentar uma comunicação ou para por curiosidade, né? E não que seja ruim, né? Na verdade, eu mesmo, né? Eu parti do, eu vim pro, eu virei espírita pela curiosidade, né? No começo, e a gente vê que o espiritismo é muito mais além, né, do que essa curiosidade, né, que faz a gente se transformar. Então, os que se preocupam, que só procuram o brilho das comunicações espíritas, né, como eu falei agora, interessam, interessam, interessando-se apenas enquanto lhes satisfazem a imaginação, mas continuam frios e indiferentes como antes. Os que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para aplicá-los aos outros e não a si mesmo. Aqueles que para os quais as instruções são como as sementes que caíram em terra boa e produzem frutos, né? Então, é isso, gente. Esse trecho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala muito sobre, acho que 90% aqui dos espíritas, né? Que assim, frequentam a casa, eles entendem, né, como funciona, como é ser espírita, mas acaba que, às vezes só por curiosidade, aquilo que é, ele entende ali no dia, na casa, mas quando sai para fora da casa, ele age de forma diferente, né? E continua igual tá nesse trecho, continua frios e indiferentes como antes, né? No caso aí com o próximo, né? Ai, E às vezes vai repetindo os É, mesmos erros e continuando do mesmo jeito e uhum. É um trabalho isso diário, né? é. Assim, todo dia a gente tem que estar ali. Por isso que, para mim, né? Assim, o frequentar aqui a casa aos domingos é o meu refazimento semanal, né? Porque é muito difícil o dia a dia a gente se manter calmo, se manter correto. É muito difícil. A gente sempre, a maldade está aí, né? Então a gente tem que estar sempre atento e vigilantes aí para não acabar se perdendo, né? Assim, se distraindo com essas coisas e acabar agindo de forma que
que não condiz com o que a gente vem aqui no domingo falando todo, né? Falando, a gente, por mais que as aulas são temas diferentes, a gente sempre acaba falando sobre a mesma coisa, que é amar o próximo, né? Nossa reforma, amar a si mesmo, né? E amar o próximo e Deus acima de tudo. E, e é isso. Deixa eu passar aqui a próxima. Então, pegando aqui uns elementos aqui da, lá do trecho da parábola. Então, como eu disse, o semeador, né? Lá no livro dos Espíritos, na pergunta 625, Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo. A doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da lei de Deus, né? Então, esse aí é o nosso semeador, né? Aí tem esses outros trechos que estão em Mateus, Marcos e está em Romanos também, né? Que eu achei interessante também, que é lá quando ele fala sobre a semente. Então percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Lá em Mateus, capítulo 9, item 35. Mas importa que primeiro o evangelho seja pregado entre todas as nações. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Então, esses trechos, essas passagens que estão em Mateus, Marcos e em Romanos, tá falando sobre a semente, né? Então, na palavra, eu achei interessante passar ah, esse, esse trecho para vocês também. Então, aqui é outro elemento que está lá na parábola, que é a terra. Então, a terra que recebe as sementes representa o estado intelectual e moral de cada um. Então, à beira do caminho, pedregal, espinhal e terra boa. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 780, tem a pergunta: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E resposta: e a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. E aí, no A, 780A, como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral? Então, dando a compreensão do bem e do mal. Pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Bom, isso aí é muito importante porque a gente observa por esse ensino que você está trazendo para a gente que cada um está no seu estágio evolutivo, né? Às vezes a pessoa faz uma coisa que a gente não faz, mas na condição dela é o melhor que ela pode fazer, né? Na Uhum, evolução dela, no entendimento dela é o melhor que ela pode. E para ela, talvez aquilo ali seja bom. Talvez se a gente fizesse o jeito que ela está fazendo, para nós seria muito mal, porque nós já temos um amadurecimento, já temos um uhum, bom senso. Mas para ela, talvez ainda não. Então, cada um uhum. tem o seu nível. Isso aí, eu acredito, que nos ensina também a aceitar cada um como ele é, porque cada um está no seu estágio, Exato, né? exatamente. Ninguém Cada um está no seu grau de no seu grau de evolução, né? evolução. E o óbvio, muitas vezes, para mim, não é o óbvio para o outro. Isso. Né? Isso é, É. no cotidiano, a gente. Com certeza. O óbvio, é óbvio que ele deveria fazer. Não, Para na ele visão ainda não. dele. É. É incrível, que aí abre o leque, né? Sim. Vamos aceitar cada um, porque para aquela pessoa talvez ainda é assim, né? Uhum. Então aí para a gente não é. Eu trouxe mais uns trechos aqui também. Eu lembrei da Jane contando o caso do bêbado lá, que ficava bebendo muito, e o Chico passava todo dia na porta do bar e viu o bêbado lá dentro, tomando lá dele lá, e falou, mas não é possível, tanta gente precisando de ajuda. E esse cara fica aí tomando cerveja dele aí o dia inteiro, né? Não, não é? É mais ou menos assim. Estou contando, estou ilustrando aqui. Aí o Emmanuel fala com ele que agora ele estava assim, mas antigamente ele era muito pior na vida passada. Ele estava matando os outros e brigando e Doido destruindo. na dele agora. Hoje ele só era bêbado. Hoje ele só era Ele bêbado. só- É interessante Perfeito. que
Deus no início, Gilmar falou assim que às vezes a gente não é o escolhido, assim, às vezes a semente pode ter caído na gente e ainda não ter germinado. Mas se você vier todo dia, um pouquinho, querer, né, se doar um pouquinho, ela vai germinar, vai crescer, né? Então, assim, às vezes a gente não é o escolhido, mas a gente pode crescer ali Na também. verdade, nós somos os escolhidos, né, por Jesus, né? Mas Mas eu a gente digo que assim, escolhe. eu tô querendo dizer assim, que às vezes a gente, com a pequenez da gente, do entendimento, se a gente estiver todo dia Uhum. se nutrindo disso, a gente vai, né, vai É tendo cair. essa responsabilidade e Isso. essa reforma íntima que a gente tem que fazer, e a gente ser perseverante mesmo, porque nós estamos aqui para isso, né? Para a gente chegar lá, né? Todos, chegar É a todos os verdade. espíritos puros e E perfeitos. o Wallace, você me fez lembrar uma coisa que agora, que é a questão exatamente do que você trouxe até agora. A espiritualidade não trabalha com fruto, ela só trabalha com Com a semente. semente. Quem tem que cultivar somos nós. Jesus não trabalha com fruto, só Só com a trabalha com semente. semente. Todos os ensinos são sementes que caem na nossa terra. A gente aproveita ou não aproveita, ou se esforça ou não se esforça. Eu acho isso muito profundo, porque Cabe a nós, né? cabe a nós fazer alguma coisa, Não né, Léo? adianta, né? Você concorda? Plantar é obrigatório, a colheita é uma escolha. É, Né? é. Existe até sobre isso. Vocês E falaram. tem o contrário. Exatamente. É o O contrário. plantio é livre, o plantio é livre E e a aqui a colheita é colheita é obrigatória. obrigatória. Sei lá, Tudo bem? bonita a imagem É. que você escolheu. Plantio. Então esse aqui é para todos. Um semeador saiu a semear. Na pergunta 803 do Livro dos Espíritos está assim: todos os homens são iguais perante a Deus. Todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Na 804, Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. Então, 619, todos podem conhecer as leis de Deus, mas nem todos as compreendem. A cada nova existência, a inteligência se torna mais desenvolvida e compreendem melhor o que é o bem e o que é o mal. Então, a diversidade de opiniões, de aptidões, não se relaciona com a natureza íntima de sua criação, mas com o grau de aperfeiçoamento a que tenha chegado como espírito. O semeador sabia da diferença, no caso de Jesus, né? Deus, no caso, né? Da assimilação dos ensinos devido à evolução espiritual de cada um, mas proporcionou a mesma semente igual para todos, né? Então, assim, é o que o Márcio acabou de falar. A semente, ele deu para todos, né? Aí, agora, para cultivar, aí vai depender de cada um. Ah, eu separei aqui, na verdade, umas. Eu sempre me perco nos slides com as minhas anotações, né? Tem que me organizar mais, gente. Muito Ótimo. bom, Enfim, né? eu tinha escrito alguma coisinha desse trecho aqui, deixei mais nas aulas que eu assisti para poder expor aqui para vocês, mas no final eu vou tentar concluir aqui para ou passar os compilados que eu fiz. Então, escolhas: beira do caminho, solo pedregoso, entre os espinhos, terra boa. Então, Deus criou, na pergunta 115, Deus criou os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Todos se tornarão perfeitos, né? Vai depender da nossa. A gente está na nossa grau de evolução, mas todos estão caminhando para se tornar perfeito, né? Isso é o que nos deixa assim mais tranquilos, achar que nada está perdido, né? Todo mundo vai ter essa oportunidade e vai chegar lá, né? No seu tempo, a gente não sabe, muitos têm muitos anos, milhares de anos, mas vai chegar lá. Ai, quase me veio a lembrança, até me emocionei agora. Me veio a lembrança de quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, né? A catequese, né? E aí,
a catequista ensinou lá, de terra boa e tudo, e eu queria ser a da terra boa, né? Eu não queria ser. Eu peguei a dos espinhos, eu não esqueço disso, né? E Uhum. eu fui, depois eu cheguei em casa e falei assim com a minha mãe, mamãe, mas por que que eu fui a dos espinhos e não fui da terra boa? Aí a minha mãe falou assim, vai depender só de você. Porque aí ela falou assim, sabe, que Jesus, ele semeou a semente, então vai depender de cada um. Se o meu coraçãozinho fosse, quisesse ser a terra boa, ela falou assim, você vai começar a ser boazinha em casa. Gente, né, Uhum. como diz, cada cabecinha de um jeito. Aí eu sempre, sempre, quando eu lembro, me vem essa mensagem. Eu não queria ser É? os espinhos, né? Não, mas não é. Já tá se transformando. Isso que é importante. A semente caiu e ela está brotando, né? Só o fato de a gente estar aqui, a gente está Já tá. tá caminhando. Tem o 60, tem o 100, o 60 e o 30, né? A gente não chegou no 60 ainda, mas a gente está lá. Nos espinhos a gente não caiu, a gente está nos 30, a gente está querendo chegar no 60, digamos assim, né? Não sei, pode estar sendo você tá prepotente aí. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Então, na pergunta 117, eles chegam mais ou menos rapidamente à perfeição, segundo a sua vontade e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde, né? Ah, Deus deixa ao homem a escolha do caminho e seguir o mal. Se seguir o mal, a sua peregrinação será mais longa. É necessário que o espírito adquira experiência e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Isso porque existe a união dos espíritos com o corpo, né? Então a gente está aqui exatamente para a gente poder a gente veio aqui para evoluir. E a única forma de do espírito evoluir é ele encarnando, tendo essa experiência que ele vai, quando a gente chega aqui, a gente chega simples e ignorante. Então a gente vai a gente vai seguir essa escala evolutiva aí, né? Até se tornarmos perfeitos. Mas o problema é, né? Quanto tempo vai demorar isso, né? Então vai aí de cada um, né? Às vezes pode ser que não seja nem nesse planeta, né? A gente chega a se tornar aí um espírito perfeito. Nós estamos em provas de expiação, né? Então, pra Eu gente. acho muito interessante ali quando fala uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde, e você vê uma pessoa mais observadora, mais silenciosa e mais dócil, né? Mais ou menos, ela capta melhor, ela ouve melhor os ensinamentos, ela faz a sua análise melhor do que aquela rebelde. A rebelde, ela se distrai, ela se envolve em muito barulho e não capta, né, Uhum. os ensinamentos, ela não consegue, com aquela quietude, aprofundar e entender o que se diz. Então, a pessoa que é mais maleável, mais submissa à vontade de Deus, aos ensinamentos, ela aprende mais do que uma rebelde que se revolta, né? Está toda hora reclamando, reclamando, e porque que Deus fez isso, que Deus é mau, que isso ela não aprende. Então, a dócil, né? Que seja feita a vontade de Deus, né? Por que aconteceu isso na minha vida? Deus está querendo mostrar alguma coisa. Então, a pessoa mais dócil, a semente vai. É, Explorar mais rápido, isso. né? Verdade. Hum, deixa eu pôr aqui. Eu estava falando sobre a evolução, né? Então, Deus deixou o homem a escolha do caminho, se seguir o mal, sua peregrinação mais longa. Então, nessa pergunta 634 do Espírito, eu achei muito interessante, porque é fato, né? A gente vê, porque quando a gente não realmente não segue no caminho do bem, a gente não se sente bem e as coisas não andam bem, né? Então, quanto mais a gente pratica o mal, faz a coisa errada, a nossa vida parece que tanto a vida, eu acho que a vida material também, né? Porque quando a gente está bem, a gente tem a cabeça boa, a gente consegue visualizar as coisas, a gente consegue evoluir, né? Tanto moralmente como materialmente também, né? Principalmente nas experiências que eu tenho de amigos, que eu vejo que eu chego, tenho amigos que eu admiro, assim, eu vejo, nossa, é uma pessoa tão boa, e aí eu vejo ele realizando tanta coisa boa,
fala assim, nossa, é mérito, né? Porque aquela pessoa é boa. Você vê no semblante dela que ela é uma pessoa boa e você vê ela realizando cada coisa, coisas legais, assim, eles comprando sua casa, fazendo suas viagens, assim, tipo, sempre animado. Então aí você vê que realmente uma pessoa boa, ela, além do moral, né, da sua evolução nessa escala evolutiva que a gente, para se tornar perfeito, né? ele, Colhe, né? ela Colhe colhe, aquilo que né? ela... Aquilo que ela está plantando aqui, ela também colhe no, no material também, né? É claro que tem um contrário também, né? Pessoa simples que não tem quase nada na vida, mas ela é uma pessoa tão evoluída que ela não sente nem a necessidade do material, né? A gente vê aí que é Do no ter, caso, né? do ter, que é o caso de Chico, né? Ter. Uma pessoa foi um ser tão importante aí para nós, trouxe tantos ensinamentos e uma pessoa muito feliz, né? Sempre sorrindo, né? E assim, uma pessoa simples e vivia do trabalho, né? Muito interessante. É verdade. Isso me fez lembrar um caso que a gente encontra também, que o Chico estava andando com alguém assim, aí numa rua, aí ele pediu para parar, tinha uns mendigos, ele pediu para o carro para parar, ele desceu lá e para cumprimentar o mendigo, porque era um espírito de altíssima evolução que tinha pedido aquela prova ou aquela missão ali para influenciar outros, né? Então, Pediu a bênção. Ele pedi- pediu a bênção dele. pediu a bênção para o mendigo que estava lá pedindo. Ele conseguia ver que É, era um espírito evoluído, né? Conseguia é, ver. quem vê Eu já cara vi não essa. vê coração, né? É, então, no item, na pergunta 118, tá? À medida que avançam, compreende melhor o que as afastam da perfeição. O conhecimento adquirido nunca mais o perde, né? Então, isso serve para nós aqui, né? Que esse ensinamento que a gente tem, ele não se perde, a gente não regride, né? A gente sempre está evoluindo. Então, não se perde, a gente pode estacionar e evoluir, mas regredir não. A partir do momento que a gente aprendeu aqui, né? A semente ele tá brotando ali, a gente não regride, né? A gente pode estacionar, mas regredir não. Deixa eu passar aqui para o lado para poder enxergar essa pergunta. Então, na pergunta 119, se tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Essa daqui é bem explicativa a pergunta, né? A gente cansou de ouvir essa frase aí. Ah, tipo, passei, não, perdão. Né? Que é o verdadeiro sem luta não conquista, né? Então, aí à beira do caminho. Alguns se encontram à beira do caminho. Eles apenas ouvem, mas suas tendências tiram a palavra neles semeada. Então, na pergunta 802, por que os espíritos não apressam o progresso da humanidade através de manifestações gerais e patentes, né? Então, desejarás milagres, mas Deus os semeia abundantemente. Deixa eu passar aqui para vocês poderem visualizar a imagem, né? Essa imagem aqui é bem. Deixa eu tentar minimizar aqui, perdão. Ai, deixa eu deixar assim. Fica melhor. Então, desejarás milagres, mas Deus os semeiam abundantemente nos vossos passos e tendes ainda os homens que os negam, né? Então, essa imagem aí, ela é bem explicativa, né? Bem, nessa pergunta, né? Porque que eles não, os espíritos assim não é tudo claro para todos, né? Porque mesmo que se aparecer, a gente é capaz de negar, de não acreditar, né? De, de, Duvidar. de duvidar, né? Então, o próprio Cristo convenceu seus contemporâneos com os prodígios que realizou. Não vedes ainda hoje os homens negarem os fatos mais patentes que se passam diante de seus olhos, né? Não existem os que não acreditariam mesmo quando vissem. Não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Na sua bondade, ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. Essa,
essa pergunta lá no livro dos Espíritos, ela lembra também daquela história dos filmes, né, que a gente assistiu de que por mais que Jesus ali provou, né, que ele, quando ele voltou ali para os seus discípulos, muitos não acreditaram, queriam tocar, queria Eu tô sentir, então, vendo. tipo, então, é muito difícil, então por isso que não apressam a evolução, porque a gente não tem, eu acho que discernimento e conseguir compreender tudo o que se passa do outro lado. Eu acho que a gente tem, eu acho que o conhecimento que a gente tem aqui, ele é muito pequeno ainda, porque é difícil a gente querer entender é, como funciona Deus, né? A gente não consegue compreender. É muito difícil a gente receber essa informação tudo de uma vez. Então, é por isso que nós estamos aqui, para a gente, nessa escala evolutiva, para a gente poder aprender e passar para o outro lado, continuar aprendendo, porque é muita coisa. Então, assim, se a gente recebe toda essa informação de uma vez, como é que vai absorver isso, né? Talvez a gente não consiga, talvez a gente não acredite, talvez a cabeça não consiga assimilar, né, tudo. Imagine se todas as pessoas pudessem, igual aos médios que têm aí as suas, a, como é que eu posso dizer? A habilidade ou Bons. dons de poder ver, de poder ouvir, né? Muitos aí, tem gente que se encontra em hospício, né? E acha que aquela pessoa tem problema mental, e muitos deles pode ser que sejam Nível alto, nível. espiritual, né? Às vezes a pessoa está ouvindo vozes e ela não, né? Às vezes vem já às vezes é um espírito evoluído que veio para uma missão aqui e ele tem essa mediunidade aflorada e ele não consegue discernir não consegue compreender o que é essas vozes, né? E aí, então, e quem está ao redor também sem a compreensão, sem poder entender, sem sem um ensinamento, né? Essa pessoa, quem os familiares, acha que essa pessoa não tem, não tá batendo bem na cabeça e acaba internando elas, né? E eu não sei se eu ouvi numa aula que eu tive que eu achei bem interessante, falando que muitas pessoas diagnosticadas como doido, né? Assim, digamos assim, não achei a palavra aqui certa. Foram curadas através da espiritualidade, né? Assim, o que elas precisavam realmente era do ensinamento, da compreensão, saber que ela tinha um dom, que que ela tinha uma missão aqui, né? E, e é muito legal isso, né? Então, por isso que que a espiritualidade não apressa, assim, o progresso, assim, da humanidade. Cada um tem o seu tempo. Igual o Márcio falou, né? Deus deu a semente, né? Aí a evolução vai depender da gente. O solo pedregoso, as que caíram em solo pedregoso são os ouvintes da palavra que acolhem com alegria, mas não têm raízes. São inconstantes e na hora da provação a abandonam. Então, na pergunta 800, do Livro dos Espíritos, as ideias se modificam pouco a pouco e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação não pode operar-se a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco, né? Então, é isso. A gente traz os nossos velhos hábitos das nossas encarnações e a gente está aqui no passinho de formiguinha para evoluir, né? Pergunta 799. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Gente, cadê minha... Deixa eu ver se eu acho aqui minha cola. Eu já me perdi aqui. Eu fico nervoso, acabo que. Tá indo bem, tá Aí, indo nossa, Eu acabo assim, cada trecho teria que ter um comentário assim, mas é o amadorismo, né? não, o É. comentário está no seu coração, tá muito Tá para bem? nós. Obrigado, gente. Eu sei Tá que aqui é uma muito bom. família, todos estão. Tá Eu sei que muito todos vão bom. falar isso, mas de qualquer forma, essa parábola.
ela tem muitos estudos, né? Principalmente no YouTube tem muitos palestrantes muito bons mesmo, de verdade. Eu assisti a palestra do Haroldo Dutra, ela é de 1 hora e pouquinho, mas assim, graças ao Márcio por esse convite, eu assisti, né, essa palestra para poder pegar um entendimento aí dessa parábola para passar para vocês. Mas caso fique assim muito, muito assim, o entendimento não fique bom, às vezes se perca muito, no, porque eu me perco aqui por conta do amadorismo, mas eu vou melhorar. Vocês podem assistir essa palestra do Haroldo, que ela é maravilhosa, tá? E esse material também é um compilado que eu fiz aí. Peguei muita coisa da internet, foto aqui, pergunta Mas aqui, a gente tá? prefere aqui, presencial, ver você. Ah, É, legal. Ele está muito longe, olha. É. Você tá aqui na... Tá, então eu vou continuar aqui. Desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira que a nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi com esse propósito que ditamos o livro dos Espíritos, né? Então, muito interessante essas perguntas, né? É muito importante, né? Que quando fala, né, desse entendimento que depende do nosso destino, nosso futuro, um futuro mais pautado naquilo que a gente já conhece, a verdade, conhecereis a verdade nos libertará. Então, a gente entendendo as parábolas direitinho, né, que o que é a semente é a palavra do Cristo, Uhum. é o Evangelho em nossa vida, o terreno somos Somos nós. Que nós. às vezes eu digo, ah, vai terreno, por que eu vou plantar? Pensa, olha na terra. Não, não é a terra, é nós. É o Uhum. nosso coração, é a nossa moral. Então, esse entendimento vai fazendo com que a gente vá entendendo a nossa responsabilidade, né, com aquilo que chega até nós e aquilo que a gente faz dela, né? Uhum. Esses ensinamentos, a gente tem que, como você falou no início, a gente tem que pegar esses ensinamentos que nada é por acaso, e esses ensinamentos usar durante toda a semana até a próxima regada, né? Que seria o Uhum. próximo domingo que vem Próxima mais. colheita. Isso. Verdade. Então, lá tem esse trechinho lá da parábola, então, entre os espinhos. As que caíram entre os espinhos são as que ouvem a palavra e são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida. Então, na 883, é natural o desejo de possuir, mas quando o homem só deseja para si e para sua satisfação pessoal, é puro egoísmo, né? Felizmente, é o que a gente vê muito no nosso cotidiano, né? Muitas pessoas querem possuir muito e dividir pouco, não dividir nada, né? Às vezes você vê muito egoísmo, as pessoas gostam muito de ostentação, de querer ter, o ser humano nunca está satisfeito, né? Ele conquista um exemplo aqui, ele conquista um Uno. Ele fala, nossa, meu sonho é ter um Uno. Aí ele tem um, fala, não, um é muito pouco para mim, né? Eu quero ter Duno. quero ter um, Do- um Duno, né? Eu quero ter o dobro, né? Então a gente é importante, a matéria é importante, mas a gente precisa focar no interior, na nossa moral, né? Exatamente, a matéria a gente não leva. Então, no 883A, há homens insaciáveis que acumulam sem proveito para ninguém ou apenas para satisfazer suas paixões, né? Então, acumula riqueza e fica aí, né? O Rani falou agora. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino, né? Aí é onde a gente realmente desfoca aí do nosso propósito de estar aqui. Deus fez atrativos e os gostos dos bens materiais para instigar ao homem a cumprir sua missão e para a prova na tentação. Então, é bem difícil mesmo, né? Acaba tendo a tecnologia é boa, a gente ter as coisas é muito bom, mas saber usar, né? Esses itens para a gente não se apegar mais do que as pessoas, mais do que
nós mesmos, na nossa família, né? Complicado, Então é realmente uma tentação. principalmente quem vem para cá. Às vezes no Brasil não tem nada, aqui começa a ter oportunidade, é onde vai realmente observar, é para satisfazer sua paixão, qual é o propósito? Aí existem várias tentações. Então eu Verdade. digo que aqui é a terra da oportunidade. E se nós não nos apegarmos na palavra, realmente não focarmos no que Jesus nos ensinou, aqui é muito tentação. Se torna uma vida vazia, principalmente aqui, Exatamente, né? é ter e não ser, né? Isso. Aqui estão Então, o objeto da tentação é desenvolver a razão para perseverar-nos dos excessos. Então, ajuntai para vós tesouros no céu, onde a ferrugem não, nem as traças os consomem e os ladrões não roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Então, está em Mateus, capítulo 6, item 20. É, muita gente já ouviu esse trecho lá em Mateus e ele é muito importante, né? A gente sempre ouviu aquele ditado aqui, não se leva a nada, né? O material, né? Então a gente tem que se apegar aí nas amizades, na caridade, no nosso próximo, na nossa família. E por fim, desses itens, né? Que foi citado aí na parábola, a terra boa. Então, os que caíram na terra boa são os que ouvem a palavra com coração reto e bom, retém-na e dão frutos pela perseverança. 160 e 30. Lá na pergunta 894, Livro dos Espíritos, os que fazem o bom homem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar contra nenhum sentimento contrário, é porque já realizaram progresso. Lutaram anteriormente e venceram. É por isso que os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço e suas ações lhe parecem tão fáceis. O bem tornou-se para eles um hábito, né? É aí que a gente está caminhando, né? Sempre que eu faço ou que eu vejo alguém fazendo o bem, assim a gente vê. É tão satisfatório, né? E ainda mais fazendo assim de bom grado, né? É muito difícil a gente ver, né? Como ainda estáis longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admiram porque são raros, né? Como eu acabei de falar. Nos mundos mais avançados que o vosso, isso que entre vós é a exceção, se torna regra. Uma única intenção má seria neles uma exceção monstruosa. Então, nos outros mundos, né? Isso o bem é regra lá, né? Imagina que sonho, né? A gente poder viver num mundo assim, né? Onde a gente nem pensamentos ruins nós teremos. Deixa eu puxar aqui para eu terminar, para eu conseguir ler aqui. Eis porque as pessoas ali são felizes e assim será também na terra, quando a humanidade se houver transformado e começar a praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Deixa eu passar aqui, a gente já tá no horário, né? Não, tá tranquilo. Tá? Depois eu queria que, quando você acabar, vá olhar o chat. O Pra eu saber chat, se aqui tem na... pergunta no Não, então chat? depois, quando Depois? você Tá bom. acabar. Então, 100 por um. Caíram em terra boa, desenvolveram-se e deram frutos 100 por um. Então, uma semente, 100 frutos. Então, o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. A justiça é um sentimento natural que o progresso moral desenvolve, mas não o dá, pois Deus o pôs no coração do homem. Em geral, se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos sentimentos naturais. Amor e caridade são um complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo e fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Então, esse aqui tá o que a gente fala quase em todas as reuniões, né? Sobre o amor e a caridade, né? Então, 60 por um. Caiu em terra boa, desenvolveram-se e deram frutos 100 por um, 60 por um.
Caridade, como entendia Jesus, benevolência para todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Em benevolência, boa vontade para com alguém, complacência e afeto. Indulgência, pronto a perdoar e tolerante. Temos de ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência. Caridade, amar o próximo como a si mesmo e fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. E a expressão mais completa da caridade. E o 30 por um, caíram em terra boa, desenvolveram-se e deram frutos 100 por um, 60 por um e 30 por um. Então, caros amigos, sede severos convoscos, indulgentes para as fraquezas dos outros. Essa é a única prática da caridade, que bem poucos observam. A caridade sem fé não basta. Sem essa caridade, que só a abnegação se pratica. Somente a fé pode inspirar, porquanto só ela nos ajuda a carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. A caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente, é a que é a mais difícil de exercer. Consiste em se suportarem umas às outras criaturas e o que menos fazeis. Né? Fora da caridade não há salvação. Então esse último trecho, esse penúltimo trecho aqui é bem interessante, bem difícil, na verdade, né? A gente acha que caridade é só a gente chegar ali e ajudar aquele que está necessitando de um alimento ou de uma veste. E na verdade não. Todos nós necessitamos da caridade do próximo, às vezes com uma palavra, com um abraço, né? E a gente está disponível e a gente reluta, porque é muito difícil o ser humano suportar o defeito do próximo, né? Então, é muito difícil. Às vezes, aquela pessoa é daquela forma porque ela tem ela é difícil porque ela tem alguma coisa que ali que não é uma, como eu posso dizer? Assim, a pessoa é difícil e a gente acaba que julga, que em vez de a gente ajudar ela com aquele problema, a gente acaba fazendo, faz porque mereceu, ou faz porque quer, porque gosta. E na verdade aquela pessoa precisa de ajuda. E a gente é difícil a gente chegar e querer praticar essa caridade, chegar lá, querer entender o porquê que essa pessoa age dessa forma, o porquê que ela tá passando por aquilo, o que que ela precisa. Às vezes só uma palavra, um abraço, uma conversa já é muito, né? E muita gente precisa disso, né? Todos nós, né? Nos nossos momentos difíceis aí do dia a dia, né? E aí, ouvidos. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. A quem muito se deu, muito será cobrado. E a quem muito é confiado, mais ainda será pedido. Está lá em Lucas, no capítulo 12, item 48. Então, isso é para nós aqui que a gente está recebendo esse entendimento todo domingo. A gente tem uma reflexão, a gente tem uma aula aí. E a gente é o que mais será cobrado, né? Porque a gente está com entendimento aqui, sabe o que tem que fazer. E mesmo assim a gente tem a nossa dificuldade diária aí, né? Então, para nós aqui, realmente será cobrado um pouquinho a mais aí, porque quem ainda não tem entendimento ainda acaba que passa, digamos assim, batido, vai demorar mais na escala evolutiva. Então, para a gente que está aqui, que nem para mim hoje isso aqui é um desafio, né? Então, eu acredito que eu estou sendo cobrado aí mais, né? Porque eu já estou recebendo esse ensinamento já tem fazem quase 4 anos. Então é isso, né? Essa passagem do evangelista Lucas passou esse entendimento para mim, né? Então vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Em Marcos 13:33. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. É, Forte é essa. muito forte. Uhum. Ai, era útil. Deixa eu tentar tirar isso aqui que eu não tô conseguindo visualizar aqui, gente. Pergunta aí pra vocês também não, né? Tem que Ah, jogar no chat, né? sempre tá aqui. Sou o caminho, a verdade e a vida. Aí.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Né? Lá em João 14:16. Esses trechos são muito, faz a gente refletir muito, né? Sobre a vida, sobre o ensinamento de Jesus, né? Principalmente nesse último, né? Aí, o maior exemplo que nós temos aí de ser humano aí para a gente seguir, né? Para a gente chegar, né? Tornarmos perfeitos, né? E é isso, pessoal. Então, só para finalizar, muito obrigado a todos. E, e caso vocês tenham, não ficou muito claro, eu posso até passar lá no grupo para vocês os vídeos que eu assisti, porque eu acabo que pego assim o ensinamento, mas é, eu pego o ensinamento para mim, aí eu fico tudo salvo aqui, mas na hora de passar eu tenho dificuldade. Então deixa eu ler aqui o chat. Nossa, vai ter que mandar por e-mail pra você ver. Não, vai dar Não, pra ver. tá aqui, então eu tô conseguindo ver. Muito obrigado, Jaque. Boa apresentação, Wallace. O Márcio aqui concordou com um momento aqui da nossa Colocação. colocação. A Jaque colocou aqui, por isso a reforma interna é muito importante, é tudo, com certeza, já. Gratidão pela apresentação. Eu que agradeço. Muito obrigado, Wallace, a Paulo. Ah, Paulinha, eu que agradeço você estando aí. A Paulinha não veio hoje, mas está presente aí junto com a mãe. A Alda, gratidão, Wallace. Parabéns, está cada vez melhor. Obrigado, Wallace. Se Deus quiser, vai melhorar. Ah, que mais? Ótima apresentação, obrigado. Ah, essa daqui é minha sogra, então esse aqui não conta, esse aqui. Conta sim, é o que mais conta. É o que mais conta. Brincadeira, essa aqui é a minha mãe. A André. Andressa estava ótima apresentação, muito empenhado. Obrigado, Andressa. Muito obrigado. Gente, um prazerzaço estar aqui com vocês mais uma vez. E vamos estudar mais para a próxima para ficar melhor. E obrigado pela atenção de todos aí. Vocês fiquem com Deus. Agora eu vou passar aqui pro Márcio e a gente vai pro passe, tá bom? Tchau, gente. Nós agradecemos ao Wallace. Eu só gostaria de lembrar uma associação. Não pode deixar a associação que você fez. Achei que ele foi muito feliz nisso. Eu acho que serve para todos nós. Eu não sei se a gente percebeu. Eu acredito que sim. Você fez uma integração entre a passagem bíblica, perguntas do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Sempre que formos nesse caminho, vai dar sempre certo, né? Porque é uma integração perfeita, porque o estudo do Livro dos Espíritos é muito profundo, ele é claro, ele é lógico, e aí combinar esses três, Evangelho segundo o Espiritismo, trouxe muita coisa, Livro dos Espíritos, então foi perfeito. Parabéns, continue assim. E agora nós convidamos a todos para nos prepararmos para o passe. Nós temos aí trabalhando hoje lá no passe a Jane e a Ruth. E né, nós temos o Léo aqui. Seja bem-vindo, Léo. Espero que você se sinta aqui como se fosse a sua casa. Somos uma família, todo mundo aprendendo, né, Wallace? A gente sempre que está aqui, a gente vai daqui para trás, né? A gente inclui também como aquele que precisa de aprender. E nós gostaríamos apenas de lembrar que o passe é uma transmissão de energia. Então, é como se um sol que entra numa casa. Se a janela estiver fechada, não entra o sol. Então, a posição da pessoa que vai receber é fechar os olhos, respirar com tranquilidade, fazer uma prece, uma oração, pedir a Deus ou agradecer pela oportunidade, pedir para receber energias que renovem ou nos renovem para a semana. Se tiver uma pessoa querida da família, também pode pensar nessa pessoa, no filho, numa mãe que sabe que está precisando, de forma que o passe não é só o passista que dá. Todos nós que estamos aqui colaboramos nessas energias. Então, é só esclarecendo aí, mais uma vez, para todos nós.
E o Wallace, isso aí você conduz o passe? Mesma coisa, a turminha aí da internet. Vamos já nos preparando, respirando profundamente para podermos colaborar, receber e doar nesses momentos. Quem quiser colocar água para enfim, lá em casa já entendeu. Quem quiser colocar uma água, a Rani está lembrando aqui, uma água para frutificar, pode colocar também. Vamos colocar uma musiquinha aqui. Você vai por aí, Márcio? Ah, você vai colocar? Tá, tá bom. Graças a Deus. Que Jesus, a equipe dos protetores da casa, possam agora tomar conta do ambiente, trazendo essa energia de paz e de bênção para todos. Assim em prece, tua alma cresce aos olhos de Jesus. Em oração, a voz do Mestre vai ao nosso coração. Senhor, que tuas palavras se façam presentes em nós, Espírito.